Será que quando eu faço uma redação do Enem, uma redação de outros vestibulares, eu preciso usar livros como referência? Será que a única coisa que eu posso usar são livros? Ou tem algum tipo de repertório que é mais importante do que outros tipos de repertórios? Então vamos falar um pouquinho disso no vídeo de hoje. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal Prof. Carlos Muchacho. Se você ainda não me segue, clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho para você me seguir, ser notificado dos próximos vídeos toda segunda-feira. Vou deixar também aqui na descrição para você me seguir nas outras redes sociais. Então, antes de a gente ir aqui para a parte para a gente entender um pouco a referência, os tipos de temas que já caíram nas redações do Enem e algumas formas como que eu posso contextualizar, como que eu posso usar como referência livros, séries, filmes, desenhos, aforismos, né, conceitos, ideias da atualidade, alusão histórica. O importante é a gente pensar o seguinte, antes de tudo, o mais importante não é o nível do repertório. Não significa que se você usar um filósofo na sua redação, você citar lá o Kant, o Schopenhauer, o Aristóteles, o Platão, o Sócrates, quem seja. Isso quer dizer que vai valorizar o seu texto? Não necessariamente. Se você quiser referenciar uma música pop, a um livro mais popular, a um filme, a um desenho, a um anime, a uma história em quadrinho, o que seja. O mais importante, o que aquilo é pertinente para o tema da redação, do Enem ou de outro vestibular que trate de uma dissertação argumentativa, e que forma que você use aquele repertório para que ele seja produtivo ao seu texto. Isso que é o mais importante. Então você vai trazer esse contexto, vai trazer esse repertório, que tem a relação ali, claro, com o tema da redação e com a sua tese ou com as suas teses que você vai apresentar ali na sua introdução, e como que você aborda, como que você relaciona isso ao contexto da redação, tá? Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. É importante você pensar o seguinte também: todo mundo tem repertório. Você tem assuntos aí da atualidade, você tem assuntos aí de alusão histórica que você teve nas aulas de história, de sociologia, de geografia, de filosofia e assim por diante. Você tem que pensar o que eu posso usar do meu conhecimento para construir a minha redação. Mas é claro, quando você lê bastante, quando você está antenado aí sobre filmes, séries e assim por diante, que tratam de questões socioculturais, vai te facilitar muito para você usar na redação. Então vamos lá. Então vamos lá. Referências a livros, né? Numa redação. Opa, apertei aqui sem querer. Uma redação do Enem. Claro que outros vestibulares, concursos públicos que exigem uma dissertação argumentativa, tá? Então vamos lá. Agora, como curiosidade, aqui eu vou falando algumas coisas relacionadas aos temas que já caíram nas redações do Enem, tá? Mas as referências a livros que eu vou falar aqui servem para também outros vestibulares que exigem uma dissertação argumentativa, né? Aquela que você tem que apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que eu posso referenciar? Vou dar exemplos aqui, como que eu posso referenciar livros a partir dos temas. E deixa eu dar uma geral aqui para vocês verem como que são os temas que foram cobrados no Enem todos os anos, rapidamente. E pensando, né, que são temas pertinentes aí da sociedade, né? Questões socioculturais e importância de eu saber usar o repertório. Então, olha só, os temas, né, de trás para frente. Último ano, desafios para a valorização da comunidade e povos tradicionais. Muita gente teve muita dificuldade, porque muita gente conhece, pensa em povos tradicionais, povos originários aí no Brasil. Primeira coisa que vem à cabeça são os povos indígenas, né? Às vezes, alguns pensam em quilombolas, ribeirinhas, mas existem muito mais, né? Os próprios textos motivadores do Enem trouxeram essa infinidade. Agora você pensa, se você leu lá o livro Povo Brasileiro, um clássico aí do livro de sociólogo brasileiro, Raízes do Brasil. A gente pensa Casa Grande Senzala. Há uma série de livros que a gente pode referenciar. Já vou mostrar mais para frente como é que a gente pode usar isso. O penúltimo, né? Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil, tanto no impresso quanto no digital. Esse foi um dos temas, acho que mais difíceis. Mas pensem, a gente pode falar que quem fez o vestibular da FUVEST nos últimos anos, quem fez o vestibular da Federal do Paraná e vai fazer ainda, o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Pense, um livro que trata sobre visibilidade, né? Uma família extremamente pobre, né? Que vive numa condição. É um livro, é um diário, né? Escrito pela própria mulher, a mãe das crianças que vivia naquela condição extremamente precária, complicada, difícil.
E ela sobrevivia, conseguia. E eles não tinham um documento, né? Um documento de uma certidão de nascimento, nada disso, para tivesse ali uma comprovação, um papel, né? Que eles fossem realmente visíveis, né? Tivesse algum valor, pelo menos nessa questão do papel, né? Que o papel teria que comprovar alguma coisa. Quando a gente pensa aquela música clandestino do Mano Chao, você poderia colocar, né, a música, colocar como referência num tema como esse. Ó, não é um livro, não é uma música que é brasileira, mas a gente poderia falar dessas pessoas, né, que são povos aí da América Latina, principalmente, maioria inclusive mexicano, que tenta entrar nos Estados Unidos, né, são barrados porque não tem um papel, não tem um documento, né, então por não ter um papel, um documento, é como se eles não fossem nada. Terrível, né? Então, olha, outra que você poderia referenciar, como milhares de referências que a gente tem a filmes, a livros, a séries, a o que for. A conceitos, você poderia usar conceitos, né, sobre a importância da valorização do ser humano e assim por diante. Colocar a Constituição Federal de 1988, né, que garante como lei que todo cidadão tem que ter direito ao respeito, direito à cidadania e assim por diante. 2020, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Veja, alguns repertórios que eu falei agora são muito parecidos, né, que poderia usar aqui. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você usa a música Comida dos Titãs, eu estou falando os que vêm à cabeça, tá? Que eu já usei com os meus alunos na escola. E aí você pode usar como referência, né, algo assim, né? Que lá na música Comida, o grupo Os Titãs dizia que se a gente tivesse só comida e água, a gente seria tipo um animal irracional, como se fosse um bicho qualquer, né? Não que os bichos tenham que ser tratados de forma ruim, não é nesse sentido, mas que a gente não é ser humano, né? Nesse sentido, tá? Se você quer falar sobre qualquer questão aí de falta de acesso, realidade do Brasil, né? Onde tem estados que praticamente não tem uma sala de cinema, não tem acesso à cultura, não tem acesso à arte. Então a gente pode referenciar muita gente, muitos autores que falam da importância de você ter o acesso à arte, né? Que isso faz a gente ser humano, faz a gente conseguir relacionar, referenciar, pensar, refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso contexto e assim por diante. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aqui a gente pode falar também de uma infinidade de referências, dilema das redes, documentário da Netflix, poderia falar do livro 1984, todas essas distopias que a gente tem na literatura, vários clássicos do cinema que são distópicos, né? Ou então, poderia falar de várias formas de a gente ser manipulado aí pelos algoritmos nas redes sociais, mostrar algo da atualidade, né? Quando a gente acessa algum site, quando a gente entra na internet, aquilo que já aparece para a gente, mesmo que a gente não escolheu, mas que foi direcionado, você poderia relacionar aqui também ao chat GPT e a uma infinidade de coisas. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Eu vou seguir aqui porque eu quero para a parte principal de hoje, que é a parte de mostrar aqui no vídeo como que pode fazer essa referência. Senão o vídeo vai passar de 20 minutos, vai ficar cansativo, tá? Então, temas, né, eu vou falando aqui, vocês vão percebendo aqui de uma forma geral, todos temas relevantes, temas socioculturais, temas importantes aí da sociedade, de todos os anos, desde 1998 até 2022, que foi o último, né? Então, aqui só por curiosidade, o primeiro foi Viver e Aprender, e uma outra curiosidade, Cidadania e Participação Social, foi quando eu fiz o Enem, a primeira vez, lá em 1999. Eu fiz o segundo Enem da história, tá? Então, olha só, vamos supor que a gente estivesse falando sobre manipulação, ó, o livro Fahrenheit 451, é um livro que é um livro distópico, né? Fala de uma sociedade controlada. Você quer falar de algum tema aí relacionado a romance, trata de temas como controle estatal, sobre mídias, consumo e ideologias, além da importância da cultura e dos livros. Qualquer coisa que referencie sobre a importância da gente ter acesso à cultura. Coisas que falem sobre manipulação, falem sobre, sei lá, você destruir obras de arte, né? Vamos supor que tivesse um tema relacionado a isso, como a gente percebe que teve no Brasil agora no ano de 2023, né, no início do ano. Algumas coisas que foram destruídas aí no Brasil, que a gente pudesse até usar como atualidade, né? Que vai ser, claro, mais para frente a gente pode usar como um contexto histórico, mas se fosse usar numa redação agora seria uma atualidade. E esse livro aqui, Fahrenheit 451, você pode usar para relacionar essas questões, tá? Quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, que eu falei. Se você vai falar sobre fome, ó, um tema muito em alta,
que pode estar aí em vestibulares gerais, pode estar no Enem, para a gente falar sobre fome. Fome é um dos temas mais ditos aí, produzidos, falados aí nos principais jornais dos veículos de comunicação que a gente tem nesses últimos meses aí, nesses últimos anos. E agora, final de 2022, início de 2023, é um tema muito em alta, não só tratado pelo governo, mas por muitas mídias aí tratando dessa questão. Então, você pode usar como repertório o livro Quarto de Despejo, que também está em alguns vestibulares aí. E do que trata o livro, assim, o que você pode relacionar? Se você falar sobre temas relacionados à fome, sobre inflação e elevado custo de vida, abusos sofridos pelo Estado e a sua inércia, né? Inércia quer dizer como se não tivesse preocupado, tratado alguma questão ou até alguma questão positiva do governo, né? O governo tenha feito alguma coisa positiva ou negativa, o que seja, você pode usar na referência ao livro, né? Vidas secas, né? Por que o Vidas secas é muito importante quando a gente pensa em temas relacionados à invisibilidade, como foi o tema do ano retrasado, se a gente falar sobre fome e assim por diante. Quer ver o que eu fiz aqui, ó? Tipo de parte para um desenvolvimento usando o livro Vidas Secas. Aqui em cima tem aqui mais ou menos alguns comentários do que trata o livro, eu não vou ler, porque senão... No livro, vamos supor que eu vou fazer um desenvolvimento a partir do livro Vidas Secas. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é apresentada a história de uma família sertaneja que luta para sobreviver sem apoio estatal. Vamos lá que o tema é sobre invisibilidade, sobre fome, algo semelhante. Nesse contexto, os personagens Fabiano e Sinha Vitória têm 2 filhos que não possuem certidão de nascimento. Ó, pensando na questão da invisibilidade, né? As pessoas que não têm uma certidão de nascimento. Por conta dessa situação de registro irregular, os 2 meninos sequer apresentam nomes, o que é impensável na sociedade contemporânea, né? Sociedade atual, uma vez que o nome de um indivíduo faz parte da construção integral de sua identidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu li até esse pedacinho aqui, ó. Foi até aqui que eu li, dando exemplo do início aí de um parágrafo de desenvolvimento, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Se eu estou falando disso, a questão aí de invisibilidade, de fome e tal, pense a quantidade de obras que a gente tem na literatura brasileira. A quantidade de filmes que tratam desse contexto, né? Se a gente pensar desses temas, a gente poderia referenciar o livro Cidade de Deus, ao filme Cidade de Deus, poderia referenciar várias outras obras importantes. E até mesmo uma obra que vai cair no vestibular da Federal do Paraná neste ano, já caiu em vários vestibulares importantes aí no Brasil, que é o Morte e Vida Severina. Se a gente quiser referenciar, né? Severino como protagonista da história. No entanto, todos os tratados na história homens são severinos, né? Porque todos eles morrem e lutam pelas mesmas causas, morrem pelas mesmas questões, ou uma morte morrida ou morte matada, né? Ou eles morrem de causa natural, pela fome, pela seca, pelo sofrimento, ou eles morrem morte matada porque são assassinados. Então, ó, lá você pode trazer a obra também com uma referência. É interessante pensar que se você já está fazendo o vestibular, está lendo as obras do vestibular, o qual você vai fazer, é interessante você pensar que você pode aproveitar e usar isso como referência numa redação, né? Continuando, vamos supor que aqui é um segundo parágrafo de desenvolvimento dando continuidade ao parágrafo anterior. Ademais, que é o mesmo que além disso, lembrando que isso é um conectivo, né? No Enem, nos principais vestibulares que exijam uma dissertação argumentativa, os conectivos são obrigatórios. Então, olha lá. Ademais, as crianças retratadas na obra são semelhantes a muitas outras no Brasil que não usufruem de políticas públicas na infância e da adolescência devido à falta de documentos, o que precisa ser modificado urgentemente para que se estabeleça uma democracia realmente participativa na qual aquela prevista por Bob. Ó, esse autor foi mencionado lá na introdução, né? Vamos supor, você coloca aqui também na parte do desenvolvimento para fazer uma relação de algo que você já citou, tá? Um outro exemplo de desenvolvimento, usando não necessariamente uma obra da literatura, mas de um autor que faz quadros, né? Fazia, pelo menos na época do modernismo brasileiro lá. Olha só esse parágrafo aqui agora. Agora é um que tem a ver com o contexto do livro Vidas Secas também. Em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, né, elemento coesivo, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais,
mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, claro, elemento coesivo, é fundamental discutir a principal razão para a posse de documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Então veja só, desenvolvimento, né? Traz o contexto à obra, a partir do contexto desenvolve aqui um argumento, a partir desse argumento desenvolvido faz o fechamento do parágrafo. Isso é muito importante, tá? Você traz lá. O mais importante do que o repertório em si é que ele seja produtivo. Então você pega esse repertório, apresenta assim de maneira objetiva do que ele trata com relação, né, ao tema e a tese da redação, faz a sua reflexão e seu comentário, que é a parte mais importante, fazer com que ele seja produtivo e você argumente em cima disso. E legal também você saber fazer um fechamento do parágrafo, para depois, no caso aqui, poderia ser um primeiro parágrafo do desenvolvimento, e se você apresentou como tese, como problema, desenvolvendo aqui, poderia ser até uma introdução, tá? Aqui parece um parágrafo muito extenso, mas na verdade você tem que pensar que aqui são poucas palavras por linha, né? Se a gente for fazendo uma folha de redação, talvez essas aqui, 12 linhas mais ou menos, ficariam em torno de 7, 6, 7 linhas, né? Então é um pouco diferente. Vamos continuar aqui, ó. Outro tipo de parágrafo de desenvolvimento. Tem muita gente que usa nas redações, assim como a redação do Enem, usa a Constituição Federal do Brasil, né? A Constituição de 1988. É legal usar? Claro. Na Constituição você pode relacionar qualquer tema do Enem e qualquer tema interessante que trata sobre questões socioculturais, né? De outros vestibulares, inclusive. Agora, tem formas de fazer isso, né? Você colocar só a Constituição Federal de 1988 garante tarará, tarará. Pensa que você tem que pensar qual que é o tema da redação e o que você usou como tese. É claro que você pode começar usando a Constituição já desde a sua introdução para colocar como um contexto para depois desenvolver a tese. Mas você pode usar no desenvolvimento também. Veja só, a Constituição Federal, promulgada em 1988, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos, pensando no mesmo tema do ano retrasado, sobre a invisibilidade, né, invisibilidade social. Entretanto, né, conectivo, tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, uma vez que ainda há a falta de registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil, o que gera invisibilidade social. Tal invisibilidade provoca inúmeras chagas, como a precarização do trabalho e a exclusão democrática. Pessoal, isso aqui poderia ser uma introdução, tá? Traz o contexto do que é garantido pela Constituição Federal. Entretanto, é uma conjunção adversativa para você começar a apresentar um problema, e a tese em si, ela está mais apresentada de uma maneira mais clara no final do parágrafo. Na verdade, as teses. Tal invisibilidade provoca inúmeras chagas, como a precarização do trabalho e a exclusão democrática. Então vejam, duas teses: precarização do trabalho, exclusão democrática. Se você traz duas teses aqui na sua redação na introdução, obrigatoriamente você precisa desenvolver as duas teses no desenvolvimento. O melhor seria fazer um parágrafo de desenvolvimento sobre precarização do trabalho, outro parágrafo do desenvolvimento sobre exclusão democrática, e se a gente está falando do Enem, a sua proposta de intervenção lá embaixo, você vai ter que ter duas propostas de intervenção. Uma proposta de intervenção que trate da precarização do trabalho, falando qual que é a sua solução, quem que é o agente, quem que vai resolver o problema, né? O Ministério do Desenvolvimento, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério, qual ministério, né? De que meio, né? De que forma, como vai ser feito isso, qual a finalidade dessa intervenção e mais um detalhamento, né? Que pode ser mais um agente, pode ser mais uma finalidade ou simplesmente uma conclusão da redação, conclusão geral, né? E exclusão democrática, a mesma coisa, tá? Fazendo uma proposta de intervenção. Lembrando que se você faz uma proposta de intervenção completa, a segunda não há necessidade de ser completa, tá? Tem duas propostas de intervenção. Se uma você faz com 5 pontos exigidos do Enem, a segunda pode ter 3 desses 5, tá? Aí aqui tem mais um parágrafo de desenvolvimento e assim por diante. Aqui eu vou finalizar aqui, que também é a última parte do que eu pensei para hoje. Aqui, ó, diante desse cenário, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à precarização do trabalho. Nesse contexto, diante desse cenário conectivo, lembrando que é obrigatório, tá? Uma outra coisa importante,
Nesse contexto, é indiscutível que a ausência do registro civil primordial, a certidão de nascimento, impossibilita a pessoa de possuir outros documentos necessários para a vivência social, como por exemplo a carteira de trabalho. Veja que eu coloquei aqui, ó, entre travessões, poderia ser entre vírgulas. Isso aqui a gente chama de aposto explicativo. Isso é bem interessante na redação, para ficar mais claro, para tratar de uma forma mais interessante aqui, tá? Só para finalizar aqui, ó, dessa forma, é afirmativo que tal lacuna incorre na precarização do trabalho, uma vez que a invisibilidade à efetivação dos direitos laborais, como férias remuneradas ou, em casos mais extremos, torna o indivíduo vulnerável a trabalhos análogos à escravidão. Muito interessante, então ele está falando aqui da precarização do trabalho, que foi a primeira tese, está tratado no primeiro parágrafo do desenvolvimento. E agora, para finalizar mesmo, vamos para a parte final. Em consonância com tal tese, possível citar a obra Casa Grande Senzala, do autor Gilberto Freire, na qual o autor realiza uma comparação entre o Brasil odierno e o Brasil colônia, em que o trabalho escravo, ou seja, o ato laboral precarizado, veja novamente, usando um aposto explicativo, é um instrumento de invisibilidade social. Agora, para fechar o parágrafo conectivo, sendo assim, torna-se evidente essencialmente a essencialidade dos registros civis na garantia dos direitos trabalhistas para todos os brasileiros, o que, por sua vez, coopera em promover a visibilidade cidadã. E é isso. E é isso aí, galera. Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer aí com relação ao jeito aí que eu mostrei? É claro que o vídeo, por mais que tenha ficado um pouco longo, são questões aí, a gente poderia falar de todos os temas aí do Enem que eu mostrei, ou até de outros vestibulares, e para todos os temas tem uma série, uma quantidade muito grande de repertório que a gente pode usar. Se ficou com alguma dúvida, quer colocar aqui nos comentários, professor, com relação ao tema que se apresentou ali naquele momento, um outro tema que já caiu ali no Enem, outro vestibular, teria como eu citar que essa obra? De que forma que eu posso citar? Ou esse jeito que eu estou escrevendo aqui é um jeito legal? Você acha que o Enem vai valorizar? Ou o outro vestibular que eu fiz aqui, que eu vou fazer, eu posso usar dessa forma? Escreve aqui para mim nos comentários para eu te ajudar, beleza? Até o próximo vídeo, abraço, tchau, tchau.